Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que escreveu recentemente, dizer muito obrigado, você que tem curtido, comentado, muito obrigado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos crescer cada vez mais e fazer mais vídeos como esse. Hoje, nosso estudo de hoje será no Salmo 40, a partir do versículo 1 até o versículo 3. O Salmo 40, que na sua epígrafe diz assim: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Amém? Salmo 40, versículo 1 que vai dizer assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, versículo 1 ao versículo 3. Amém? Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito no canal, que tem comentado. Continue fazendo isso. E, se possível, indicar o canal para mais alguma pessoa. Amém? Salmo 40, versículo 1 ao 3, que vai dizer assim para nós: Deus operou eficazmente em Davi, porque ele se deixou usar pelo Altíssimo. Esse é o padrão bíblico. E por isso, todos aqueles que foram instrumentos nas mãos dele jamais se arrependerão. É claro, porque Deus ele nos usa, né? Nos usa para a sua obra. E todos aqueles que são usados por Deus, eles jamais se arrependerão. Isso não quer dizer que nós não estamos sujeitos a algumas fraquezas. Claro, todos nós estamos sujeitos a algumas fraquezas, porque nós somos o quê? Seres humanos. Aí ele diz: é impossível o Senhor desamparar aquele que deu ouvidos à sua voz. Dedicou-se a fazer o bem e tem um amor tremendo pela obra divina. Momentaneamente, por causa de algum pecado, ele pode provar o quanto é ruim se desviar. É claro, porque Deus ele nos usa, né? E todo aquele que é dedicado à obra de Deus, o inimigo ele vai querer de alguma forma parar ele. E muitas vezes acontece isso. O ser humano se deixa levar por alguma coisa que ele viu, ouviu e termina caindo no pecado. Mas isso não quer dizer que Deus vai abandoná-lo, não. Quando ele reconhece o pecado dele, se arrepende, Deus torna a usar ele e ajudar ele, porque ele trabalhou na obra de Deus muito, com amor, né? Amor com zelo, mas mesmo assim nós estamos sujeitos a haver algum percalço na caminhada. Por isso que ele diz: momentaneamente, por causa de algum pecado, ele pode provar o quanto é ruim se desviar. É claro, porque o pecado é a barreira entre o homem e Deus, é o pecado. E muitos terminam entrando pelo caminho do pecado, e ele vai ver como é ruim se afastar dos caminhos de Deus. Continuando, Davi se achou em um largo terrível. Ele falou a respeito de certo período em que estava sendo oprimido pelas forças das trevas. Porém, quando se acertou com o Onipotente, viu a mão divina operando em seu favor. Veja, ele estava sendo oprimido pelo pecado. Mas quando, né, ele se acertou com Deus, ele viu a mão de Deus operando na sua vida, né, operando em favor dele. Da mesma forma, todos aqueles que se influenciaram por algum tipo de tentação, logo que acordaram e viram que a sua decisão foi desastrosa, e rogou pela misericórdia de Deus, provaram seu grande amor. É claro, porque quando a pessoa peca e reconhece o erro, né, e clama pelo amor de Deus, Deus vai ajudá-lo. E ele vai ver como é grande o amor de Deus por ele, né? O desviado não cai em um lago simples, onde duas braçadas já se encontram em uma das margens, e com um pequeno esforço livra-se do que já o levou à queda. Quando alguém erra, vai para o fundo de um charco de lodo. Quando erra, vai para o fundo de um charco de lodo. Ele não vai para um lago raso, onde ele pode dar algumas braçadas e já está na margem, não. É um lago fundo. E esse lago fundo, cada vez mais, vai arrastando ele para o fundo, né? Um lago fundo e mais cheio de lodo. A situação de quem obedece a uma tentação é a pior possível, pois a cada dia se afunda mais. Para sair, terá de se agarrar às promessas de Deus e clamar por socorro. É claro, porque quando ele cai no pecado, cada vez mais ele vai afundando, cada vez mais ele vai caindo. Cada vez mais ele vai afundando, cada vez mais ele vai caindo. É aí quando ele reconhece o erro dele e faz o quê? E clama pelo socorro de Deus. Quando ele reconhece
que errou, é aí quando ele clama pelo socorro de Deus, e Deus é o único que pode socorrê-lo. Ninguém mais pode socorrê-lo. Por isso que o salmista vai dizer, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o clamor daquele que pede socorro a ele. Só ele que pode socorrer. Ao nos libertar, o Altíssimo nos recoloca onde nunca deveríamos ter saído. Liberta das opressões e põe os nossos pés sobre a rocha. Aqueles que resistem aos toques do Espírito Santo não são felizes. No entanto, quem reconhece a transgressão e se volta para o Senhor encontra a misericórdia de um pai que realmente ama seus filhos. Se você está longe do amor de Deus, entregue-se logo a Ele, porque depois pode ser tarde, é claro. Aqueles que estão distantes de Deus têm que clamar e se entregar logo a Cristo. Veja, o filho pródigo, quando foi embora, ele andou, gastou toda a herança dele. Mas chegou um certo ponto que ele reconheceu que tinha que voltar para os braços do pai. E quando ele voltou, o pai recebeu ele com grande amor de pai, porque Deus é um pai. E quando se alguém se afasta, mesmo afastado, mas quando ele volta, ele recebe ele com todo o amor de antes. Ele nunca vai passar em rosto aquilo que o filho fez, nem vai falar do filho as coisas que já aconteceu, não. Agora ele vai cuidar cada vez mais do filho. Ele vai cuidar cada vez mais do filho. Então, se errou, é melhor reconhecer e se voltar para os braços do Pai. Além de estabelecê-lo sobre a rocha, o Senhor firma seus passos, suas tomadas de posição. É evidente que tudo isso ocorre pela fé, porque de outro modo seria antibíblico, e assim ele não agirá. Portanto, procure encontrar nas promessas das Escrituras seu lugar, e naquilo que você sentir ser a vontade de Deus, deposite a sua fé. O testemunho do Senhor em relação a quem crê nele sempre se cumpre, é claro, porque se Deus prometeu algo a nós, não é de uma hora para outra que a promessa vai se cumprir. Pode passar 1 ano, 2, 10, 20, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Então nós devemos permanecer na presença dele. E quando nós errarmos, clamar por socorro de Deus. O que ocorreu com Davi acontecerá com qualquer outra pessoa, desde que ela dê atenção à palavra de Deus, a qual não falha. Creia no que sente pelo Altíssimo, e que o que ele deseja para você, se isso será confirmado na íntegra. Não há como Deus falhar em suas promessas. O que ele ordena será realizado, e tudo que você pedir em oração, com base no que aprendeu, ser seu, será concretizado. É claro, porque a Bíblia deixa bem claro, se a palavra de Jesus permanecer em nós, nós permanecendo nele, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos e ele dará. Mas para ele dar, nós temos que estar em comunhão com ele, e tudo tem que estar dentro da vontade dele. Quem está longe do Senhor e tem promessas, as promessas não vão se cumprir. Para elas se cumprir, é preciso estar unido com ele. Por isso o salmista vai dizer, né, no versículo 2, Salmo 40, versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Veja que ele tinha promessa de Deus, mas para as promessas se cumprir, ele primeiro teve que clamar a Deus, para Deus socorrê-lo. E ele estava num charco de lodo, e dali ele foi retirado. E as promessas dele, a respeito dele, foi cumprida da parte de Deus. O que Deus prometeu, ele cumpre. Como Davi, seja o exemplo de uma pessoa que precisou de ajuda divina, clamou e foi atendido. Deste modo, tantos quanto ouvirem a respeito do que lhe sucedeu, também se achegarão a Deus e receberão a ajuda dele, claro, porque o que aconteceu com Davi, muitos hoje no mundo estão passando. Muitos estão dentro do charco de lodo, muitos estão precisando de um socorro de Deus. Então, essas experiências servem para nós, para ser utilizada por nós, para a gente animar outras pessoas que estão passando por problema difícil também. Então, da mesma forma que ele faz conosco, o nosso testemunho serve para aqueles que estão passando por alguma opressão. E só quem pode socorrer ele é Jesus. As determinações do Altíssimo se tornarão realidade, pois elas têm em você o endereço. Acorde, né? Nós devemos acordar quanto a isso, que Deus ele tem promessa para todos nós. Mas para essas promessas se cumprir, nós temos que estar unidos com Ele. Permanecer firme, não deixar que as tentações nos derrubem. Não deixar que as tentações nos afastem de Deus. Não deixar que o pecado nos afaste de Cristo. E o Salmo 40 deixa bem claro. O salmista clamou e ele foi ouvido. Ele diz lá a partir do primeiro versículo, ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o clamor do salmista, ele ouviu o clamor de Davi. Verso 2 vai dizer: tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. No verso, veja, tirou ele do charco de lodo, colocou os pés dele sobre a rocha e firmou os passos dele. No verso 3 vai dizer: e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Veja aqui, tirou ele do charco, ouviu o clamor dele,
tirou ele do charco de lodo, firmou os passos dele na rocha, ainda colocou um cântico novo na boca dele. Deus socorrendo. O homem não socorre, mas Deus socorre. E além de socorrer, cumpre todas as promessas que tinha feito. Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus para que as promessas dele venham se cumprir em nossa vida.